Quero começar falando de algo que tem muito a ver com o texto, mas que é uma história, e é uma história real. Na página 680, no 6º livro de um historiador judeu de relação e convivência romana, chamado Flávio Josefo, já ouviu falar? Talvez já. No capítulo de número 31, Flávio Josefo relata algo terrível, algo que historicamente aconteceu há bastante tempo atrás, e ele traz um relato triste, vigoroso e extremamente pertinente para nós essa noite. Ele fala do cerco que o general Flávio Titus, que era naquele momento apenas um general, mas tornaria-se imperador, esse general cerca a cidade de Jerusalém no ano 68. No ano 66, preste bem atenção, as datas não vão ser tão relevantes assim, mas preste atenção, envolva-se com a história. No ano 66 depois de Cristo, Jerusalém estava em uma rebeldia política em relação a Roma. 2 líderes haviam tomado o coração do povo, então a cidade estava isolada e conseguiu naquele momento não estar sob o domínio romano, porque estava rebelde a esse domínio. Nesse tempo, o general Tito levou até a cidade um cerco de 70.000 homens. Você pode imaginar o que é isso em termos de soldados romanos, em termos de como os soldados romanos eram eficazes. 70.000 homens cercaram a cidade de Jerusalém. Naquele momento, o general Tito ainda buscou algum tipo de diálogo com as 2 lideranças rebeldes. Um era de nome João e o outro de nome Simão. Eles eram judeus rebeldes que estavam cada vez mais e intensamente convocando o povo a não cederem a Roma. E naquele momento, exatamente naquele momento de não ceder, o general então decidiu invadir com suas tropas, precisamente no ano 70, entre agosto e setembro do ano 70, o general Tito, com 70.000 homens, invade Jerusalém e varre Jerusalém. O templo foi completamente destruído. E Josefo relata que inclusive as primeiras queimadas ao redor do templo, ou seja, o fogo ateado para que os soldados romanos tivessem mais dificuldade de entrar, foram postos pelos próprios rebeldes, mas acabaram se alastrando por intermédio das forças romanas também. O templo foi totalmente destruído. Preste atenção na história. Eusébio, que no 4º século desenvolve vários livros sobre a história da igreja, Eusébio de Cesareia, o cristão Eusébio, ele relata que as coisas foram tão terríveis naqueles dias da invasão de Jerusalém, que muitos judeus que estavam sendo levados por outros judeus profetas de seu tempo, por assim dizer, eles diziam: agarrem-se nas pilastras, aquelas grandes colunas de todo o templo e pátio, agarrem-se, porque o Messias não vai deixar que isso aconteça, o Messias está vindo. Eusébio relata de que muitos se agarravam e diziam: o Messias está vindo, o Messias está vindo. Então eles diziam: ele está vindo de lá, e outros diziam: não, ele está vindo de lá, mas ele está vindo, ele não vai deixar que isso aconteça. Eles foram mortos ali mesmo. Os relatos continuam e, obviamente, muitos outros se seguiram, como por exemplo nessa página 680 do livro 6, no capítulo 31 da história dos Hebreus, Josefo relata que durante todo o ano 70 muitas coisas esquisitas aconteceram. Inclusive os judeus estavam vendo cometas e alguns meteoritos, ou seja, luminosidades na parte do céu, na parte da noite, acontecendo por muitos meses no ano 70. E por fim, alguns relatos que se seguem de outros historiadores dão contornos intensamente terríveis, como por exemplo, os judeus verem suas grávidas tendo suas barrigas rasgadas pelas espadas dos romanos.
o templo foi todo saqueado. Eu até tentei trazer aqui uma imagem do Arco de Tito, que existe o Arco de Tito, que foi construído, e na imagem tem os soldados romanos esculpidos, levando os candelabros, levando toda a prataria, todo o ouro de Jerusalém está esculpido nesse arco histórico e preservado até os dias de hoje, celebrando o que o general Tito fez. Dias depois da queda de Jerusalém, onde os judeus foram banidos definitivamente daquela área e não podiam mais voltar, houve um decreto de não retorno. Muitas pessoas, ainda com suas pequenas picaretas, quebravam as pedrinhas e tentavam arrancar o pouco de ouro que ainda estava em volta de algumas partes da edificação do templo. O que nós ouvimos aqui agora foi um relato histórico e dramático da queda de Jerusalém, a queda definitiva do grande templo de Jerusalém, aquele que Herodes reconstruiu pouco antes do primeiro século. O grande templo caiu, só resta agora um baita de um muro lá na parte de trás, que é o chamado Muro das Lamentações. O templo não existe mais, existe uma mesquita construída na mesma localidade. O que eu quero dizer com isso? 37 anos antes, Jesus apontava para aspectos de coisas que aconteceriam tanto temporalmente ali, quanto bem mais para frente, e coisas que nem aconteceram ainda. Eu gostaria que você, que ouviu o relato histórico do que acabamos de ouvir e perceber, pudesse ir comigo até a sua Bíblia agora. E se você prestou atenção, você vai notar similaridades exatas a partir do capítulo 24 do mesmo livro de Mateus. Você vai ver Jesus lamentando no capítulo 23, parte final, e logo no capítulo 24 você encontra assim. Perceba, por favor. Eu não vou explicar todos os relatos, então você vai ouvindo, e se você prestou atenção vai perceber o que nós lemos. Verso 1, capítulo 24. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja roubada. Isso a gente encontra também em Lucas capítulo 21. No capítulo 24, do verso 3 ao verso 14, a partir de uma pergunta que os discípulos fazem, uma pergunta que não é uma pergunta só, mas é mais de uma, você encontra o seguinte: Jesus estava sentado, verso 3, no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos? 3 perguntas, né? Quando? Sinais e o fim dos tempos. Do verso 3 até o verso de número 14, observe por favor, Jesus trabalha uma descrição do fim dos tempos, e nesta descrição ele aponta para que no fim o evangelho pregado será, digamos assim, pregado a todos, será o ato de consumação dessa geração, desse tempo. Ele diz aí no verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Do verso 15 até o verso de número 28, teólogos como D.A. Carson, Kissemaker, apontam de que as realidades que acontecem aqui do 15 ao 28, e eu concordo, já não são exatamente as mesmas que estavam ali do 13 ao 14, já faz parte da resposta do templo, do que aconteceu ali naquele momento, ou como é que vai acontecer essa queda. Repare o verso 15, por favor. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, preste atenção, a relação disso com o próprio relato de Eusébio: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Repare que do verso 15 até o verso 28, as realidades são realidades que expressam a temporalidade daquele momento em Jerusalém. Não é possível, portanto, ou não é possível, todavia, excluir estas realidades de uma alusão futura à realidade do fim dos tempos, mas não podemos afastar o quão isso se aproxima da realidade que os judeus viveram no ano 70, na invasão de Jerusalém. Em seguida, a gente tem do verso 29 até o verso de número 31, a fala da segunda vinda de Jesus. Repare que ele está respondendo 3 perguntas, foi isso que você leu ali. Quando vai acontecer, quais são os sinais e quando vai ser os fins dos tempos. São coisas distintas aqui. Eu gostaria que você pudesse, ao invés de ler o verso 15 ao 28, você pudesse ir comigo ler o verso 20, Lucas 21, do 20 a 24. Nós lemos Mateus 15 a 28, mas eu gostaria que você fosse também até Lucas, para ver como o sinóptico, a mesma ótica aí que o evangelista Lucas traz, nos traz mais realidades, porém, sobre esse momento. Olha o capítulo 21, verso 20 de Lucas. Você achou? Vamos lá. Lucas 21, 20. Repare que é basicamente o mesmo texto. Você está conferindo com os olhos? Olha ali, no verso 5 fala da destruição do templo. Repare, por favor, o princípio das dores. A partir do 7 até o 19, você vai ver a pergunta dos discípulos, você vai ver todas aquelas realidades que eu citei, que apontam mais para o fim dos tempos e do retorno de Jesus. E olha o verso 20 agora, por favor. Quando, porém, vocês virem Jerusalém, o quê? De exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Está falando dos judeus. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para onde? A dispersão. Isso é um fato histórico, um fator histórico. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Nossa, que relato cabal. D.A. Carson, em seu comentário de Mateus, ressalta algo muito interessante. Ele fala que muitos cristãos fugiram de Jerusalém desde quando viram Jerusalém sitiada. Eles viram Jerusalém sitiada e o general Tito deu liberdade para aqueles que quisessem saíssem, para demonstrar até mesmo superioridade e enfraquecimento da liderança local, da rebeldia. Então muitos cristãos saíram de Jerusalém naqueles dias, daquele cerco de 2 anos, do ano 68 a 70. Tudo bem, mas o que está acontecendo aqui, pastor? Onde é que a gente está indo com isso? O senhor veio dar aula de história? Não, pelo menos aula não. A Bíblia fala de história sim, mas aula não. A Bíblia, de certa forma, está sempre ligada à história.
porque a Bíblia é real. Mas se você puder vir até Mateus capítulo 24 novamente, você vai ver que após o relato descrito, o verso de número 29 até o verso de número 31 falam do fim dos tempos. Aquela última pergunta que eles fizeram, não foram 3 perguntas? 3 perguntas. Olha essa aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é o fim dos tempos, aqui é Jesus voltando, é o retorno dele. 37 anos antes de Jerusalém cair, preste atenção, 37 anos antes de Jerusalém cair, de que não houvesse mais pedra sobre pedra, de que as grávidas fossem esmagadas e destruídas, e de que o povo fosse disperso e pisado pelos gentios por centenas e centenas de anos, Jesus estava dizendo: vai acontecer. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, olha, vai acontecer, Jerusalém vai cair. 37 anos depois, Jerusalém caiu. Por que falar sobre a queda de Jerusalém no ano 70 e mostrar que Jesus havia profetizado a destruição do templo são tão importantes para nós que vamos essa noite ouvir nos próximos 30 minutos a palavra referente à parábola das virgens, das 10 virgens? Por que isso é tão importante? Por um motivo muito claro. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 estão conectados a coisas que aconteceram naquele tempo e a coisas que acontecerão no tempo futuro. O cumprimento da queda do templo deveria nos soar como um sinal, um aviso de que Jesus nos coloca uma profecia que foi cumprida cabalmente, para que pudéssemos minimamente ter uma atenção redobrada a profecias que serão cumpridas cabalmente, inevitavelmente no futuro, como sua vinda, como as nações se lamentando, como o fim dos tempos, como a separação do joio do trigo, e de todas as realidades que Jesus não parou de falar em todas as suas prédicas sobre o fim dos tempos. Ao ver um relato profético se cumprindo naqueles 30, 40 anos seguintes, certamente os homens e mulheres que ouviram aquelas realidades devem ter suspirado fortíssimo: nossa, ele não estava brincando mesmo, ele sabia do que estava falando. E nós, que sabemos muito bem que isso aconteceu, podemos ver o fato histórico da queda de Jerusalém como um presságio, porque estava a queda de Jerusalém e também o fim dos tempos sendo conectados em textos correlatos próximos. E é aqui que eu gostaria de estabelecer um contato direto com a parábola desta noite. Se você for até Mateus capítulo 25, você vai encontrar uma parábola, ou seja, um tipo de história que tem como objetivo trazer uma verdade central. Não se apegue aos elementos periféricos, ela tem uma mensagem central. Essa mensagem que se estabelece no verso 13, essa mensagem ela é inevitável e ela é inescapável. A vinda de Jesus Cristo deveria trazer a todos os crentes esta noite, um profundo olhar sobre as realidades que ele vai dizer, daqueles que vão se encontrar com ele, e eu vou dizer, todos nós, e de como vamos nos encontrar com ele. Por isso,
crendo única e exclusivamente no Espírito Santo e não na minha homilha ou na sua capacidade de atenção, crendo que o Espírito Santo está remexendo com você, está no seu coração agora falando: preste atenção, é sobre você. Eu apelo que o Espírito Santo possa agir e encontrar morada no seu coração. Você deve ter percebido que Jesus coloca a sua chegada, olha o verso de número 6, como uma verdade de chegada súbita. Súbita. O que quer dizer isso? Se tínhamos João Batista como a voz que preparava Jesus, nós temos Jesus falando de sinais que antecederão, mas de que a palavra que prepara a sua vinda já está em nossas mãos, e essa é a palavra que vai preparar o nosso coração até o fim, até esse último dia. A chegada súbita de Jesus, descrita aí nos capítulos 24 e 25, define a seguinte questão: quem vai para o céu e quem não vai para o céu? Mateus capítulo 24 e 25 define isso em um termo: quem se preparou e quem não se preparou. Eu não estou falando aqui sobre obras humanas, mas sobre um tipo de pessoa descrita em Mateus 24 e 25. Aqueles que se prepararam para a chegada de Jesus e aqueles que não se prepararam para a chegada de Jesus. Mateus capítulo 24 e 25 trazem definições claras de que há pessoas que vivem em estado contínuo e permanente de preparar-se porque Jesus está vindo. E existem pessoas que vivem se preparando e se despreparando, ou mesmo não se preparando nunca. 3 pontos aqui para você, que ainda não são a divisão do sermão. Primeiro, estamos falando de uma festa de casamento, não é isso que você leu aqui? É uma festa de casamento. Segundo, há um noivo nessa festa. E terceiro, 10 damas de honra que se preparam para entrar. Elas não são a noiva, não confunda, elas são damas de acompanhamento, que trabalhavam, que apoiavam o cortejo da noiva, mas elas não eram a noiva. Mas isso aqui não tem muito a ver com, poxa, e onde está a noiva? É óbvio que as 10 damas somos nós, ou os preparados, ou os despreparados, ou os que vigiam, ou os que não vigiam. Nós somos estas 10. E aqui elas se preparam ou não para participar das bodas. Repare o verso 1. Então o reino dos céus, a entrada na eternidade, será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Nesta festa de casamento, eu vou estar pedindo que você fique atento aos 3 pontos desse sermão. Primeiro, como se dá a chegada do noivo? Segundo, quais são as características dessas 10 damas virgens? E terceiro, qual é o desfecho da história e a exortação final? Ou seja, 3 pontos apenas. Como se dá a chegada do noivo? Quais são as características das 10 virgens? E qual é o desfecho da história e a exortação final? E as virgens somos nós. A chegada do noivo. Quem é o noivo? Essa figura não é difícil de se decifrar. O noivo é Jesus. Apocalipse capítulo 21, verso 9, você marca, lê depois. Jesus é citado como noivo e a igreja, descendo adornada, é a sua noiva. Em João capítulo 3, verso 29, o outro João, o Batista, diz que ele se alegra com a chegada do noivo. Ele é o amigo do noivo e ele se alegra com a chegada do noivo. Jesus é o noivo. Jesus se casa com sua igreja. Ele vem se desposar com a sua igreja. Mas existe um detalhe muito importante que está citado aqui no capítulo 24, verso de número 36, e você pode observar. Qual é o detalhe deste desfecho de casamento? Olhe na sua Bíblia. Mateus 24, 36. Qual é o detalhe? Ninguém sabe nem o dia e nem a hora.
Ninguém sabe nem o dia nem a hora. E aqui, cremos na sua humilhação, nem o Filho, que vivia entre nós, se humilhou entre nós, e assumida esta condição aqui, deixa claro que nem ele, ali, ao menos na condição terrena, naquele momento da história conosco, ele sabia. Onde chegamos aqui? Jesus pode vir amanhã? Considere, Jesus pode vir ao término desse culto? Ele pode vir ao longo desse culto? Sim. Não sabemos. Ao não saber quando Jesus voltará, nós precisamos confiar que Ele voltará. E isso é muito diferente de lidar com as datas. As datas são, na verdade, pontos de contato com a nossa confiança. Você vai estar lá naquele horário? Prometo. Então você fica se preparando para o horário. Quase que junto que se preparando para o evento, você se prepara para o horário. Eu não posso perder a hora. Então, quando nós estamos com data e horário marcados, nós temos o evento e a data e a hora. Então a gente fica medindo, não, dá para fazer isso, porque afinal, dá para fazer isso porque ainda tem 5 dias, eu acho que eu vou fazer isso hoje, já sei o que eu vou fazer. Como é daqui a 5 dias, hoje eu não vou pensar nisso. Já fez essas coisas? Hoje não, eu vou fazer isso amanhã. E amanhã, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar só a isso. Você já fez isso? Já se deu mal também, que nem eu, né? Muitas vezes. Você já deixou para a véspera? Sim ou não? Você já se preparou para algo muito importante, faltando horas? Eu já. É assim que nós somos. Quando temos data, medimos como devemos nos preparar, quando devemos nos preparar, e aí a gente usa o tempo na medida que a gente acredita. Não saber dia e hora torna-nos completamente submetidos à agenda dele. É estar pronto agora, é estar pronto a todo tempo, porque a qualquer momento Jesus pode vir, e a qualquer momento Jesus pode levar você e a mim, e vamos estar diante dele. Mais uma pergunta, ainda que usando figuras: quando você vai comer no melhor restaurante a qual você nunca comeu, vai com as mesmas roupas de estar em casa? Não, né? Você muda a roupa. Se você fosse estar diante de uma grandiosa autoridade de nosso tempo, um rei, uma rainha, um presidente, um senador, e soubesse que há uma audiência a qual você é solicitado, usaria qualquer vestimenta, usaria qualquer palavra? Talvez você não ficasse preocupado com a sua fala. Eu estou até com vergonha de abrir a boca. Isso aponta para uma verdade muito hipócrita acerca de nós mesmos, uma verdade terrivelmente hipócrita. Não nos comportamos como se fôssemos encontrá-lo daqui a pouco ou hoje. O motivo de não termos uma data, embora ele o tenha, é porque nós medimos preparação, medimos entrega, medimos devoção, medimos tudo. Nós trabalhamos as coisas achando que podemos controlá-las, e Deus em Cristo não permitiu que o seu retorno aqui, para buscar o seu povo e para trazer juízo a essa terra, fosse medido por homens. Isso nos coloca completamente submetidos a Deus em Cristo Jesus. Quantas dessas moças aqui na sua leitura você viu que ficaram surpresas? Os dois grupos. Os dois grupos, os dois grupos cochilaram, e cochilar aqui não é visto como algo errado, não está falando de preguiça com Deus, não é isso aqui está dizendo que foi tarde da noite, elas estavam cansadas, então foi tarde para as duas. Essa é a pergunta, e a questão que se desenvolve, ela vai se encontrar em um texto bíblico logo atrás, no capítulo 22, negamos a severidade deste encontro. Nós não entendemos
que estar diante dele despreparados não vai ser encontrar uma festa. Você entendeu isso? Não encontraremos banquete se estivermos despreparados. O capítulo 22 fala de outra história sobre o reino, sobre essa chegada do reino, ou dessa chegada no reino. Acompanhe essa história, deixe que a palavra de Deus fale com o seu coração. Eu estou aqui fervendo de, meu Deus, será que eu estou preparado? Será que eu estou me comportando de tal forma a estar preparado? Sei que não é por obras, mas algumas pessoas se fiam numa graça barata, sabe? Algumas pessoas pensam na graça de Deus assim, a salvação é um favor imerecido, sim, mas todos que sabem que são imerecidos se comportam como se estivessem labutando por Ele, ainda que não pudesse acrescentar nada. Capítulo 22 diz assim: de novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Verso 5: mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Preste atenção agora. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, ou a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, os poucos escolhidos. Negamos a severidade do encontro com Jesus. Negamos. Você não está tão preocupado, e nem eu, quanto deveria. Seu nível de angústia e preocupação quanto à vida que leva deixa muito claro, muito evidente, que você não acredita que o reino é tão severo assim. Novamente citando D.A. Carson, teólogo, ele diz algo esplêndido aqui sobre esse texto. Ele fala assim sobre esse texto: muitos convidados se recusaram a comparecer, e muitos que compareceram se recusaram a se submeter às normas do reino. A história aqui não se trata se como ele entrou, não é esse o pano de fundo e não é essa a história. A questão aqui é: ele quis entrar e quis estar como achou que deveria. Ele se autolegislou. Aparentemente ele se expressa mais ou menos assim: eu venho, fico, e Deus que me aceite ficar como eu quiser, eu vou permanecer como eu sou. Eu não quero me adequar às normas do reino, eu não quero me adequar à vida do reino. Eu vou lá e eu não preciso me submeter a isso. Você viu o final disso? É brutal, né? A festa de casamento foi transformada num final infernal. Mãos e pés amarrados, fogo, inferno, choro, ranger. Quem acredita nisso essa noite? Você acredita? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que está realmente indo para esse encontro?
Certamente há pessoas aqui esta noite que estão plenamente convictas da sua salvação, baseada em seu próprio orgulho e medida de justiça. E vão chegar lá em cima dizendo: mas eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu também estive no ministério tal, e eu também estava sempre no grupo tal de oração. Eu não estou acreditando que eu não vou entrar no céu, deve ter algum equívoco com os meus registros, tem alguma coisa, eu não matei ninguém, eu não roubei, e vai chegar a apresentar o seu currículo a Deus. Mas as roupas quem escolhe é Deus, as normas são de Deus. E essa é a questão aqui. Não há chance depois que as portas se fecham. Não há. Hoje ainda há chance de eu e você mudarmos. Hoje ainda há chance de se humilhar diante de Deus, se submeter a Deus. Hoje ainda há chance, mas sabe, num piscar de olhos, assim ó, ué, eu estava naquela igreja, mas eu saí do portão, você tropeçou, você caiu, bateu com a cabeça, estão chorando lá embaixo, teu corpo está lá embaixo, você já está aqui agora para resolver as contas. Apressa-te, você vai encontrar com o Criador. Uma irmã me mostrou a cena terrível daquele policial que foi morto, acho que na casa de vídeo. Em um instante ele estava assim, não é? E no outro, no chão. E no que diferimos dele? Você e eu morremos, acaba as chances. A chance é aqui e agora. Prepare-se para encontrar com o Criador. Prepare-se para encontrar com Ele. Gostaria de entrar no segundo ponto desse sermão, voltando ao capítulo de número 25. E diz assim agora, para a gente entender as virgens, verso 2: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. 5 prudentes, 5 tolas. A palavra prudente aqui em grego se estabelece muito próxima à expressão sábia, aquela mesmo que você encontra no livro de Provérbios. É como se fossem 5 sábias e 5 tolas. Trazendo dessa forma, as sábias aqui adicionam uma importância muito grande à compreensão de sabedoria bíblica, aquela que você deve ter aprendido de não responder algo com furor para desviar a ira, responder diferente, aquela que você aprendeu: ouve, filho meu, o ensinamento do seu pai, a instrução da sua mãe. Aquela sabedoria que nós encontramos em toda a Bíblia, ela recebe aqui um adendo profundo e fundamental. Sabe qual é? É sábio se preparar para Jesus. Ele está voltando. A sabedoria bíblica aqui ganha não somente um reforço, mas um significado profundo de: você é sábio? Se você é sábio, você está se comportando como quem espera Jesus voltar. A sabedoria aqui é estar preparado para a vinda de Jesus. As sábias, eu peço que você fique atento ao texto, elas não medem esforços para este encontro. Elas levam a vasilha, elas levam óleo dentro da lamparina e óleo dentro da vasilha. Levam a lamparina com óleo, e levam óleo também separado para encher mais. Isso custa. Enquanto as tolas vão
inexplicavelmente a um encontro onde é requerido que você esteja com a lamparina acesa, para que quando você vá na porta do noivo, ele reconheça através desses gestos significados que você não penetra, como aquele do capítulo 22. Elas sabem. Sabe o que está acontecendo aqui esta noite? Nessas 50, 60 pessoas reunidas aqui essa noite, elas estão cientes. Se não estavam antes de entrarem naquela porta, agora elas estão ouvindo as palavras de Jesus Cristo, dizendo: não vai entrar porque você acha que deve. Você não vai entrar no céu porque você acha que é bonzinho. As normas são minhas. Então, é perceptível, no verso 7, 8 e 9, que as tolas se desesperam. Elas se desesperam, elas pedem óleo para as outras. Elas pedem, é como se elas estivessem pedindo virtude, vida e as realidades que o Evangelho exige e que são. Gente, preste atenção, a salvação, ela é intransferível. As realidades experienciais com Deus em Cristo, no Espírito Santo, são intransferíveis. Não se passa isso por convivência. Cada um de nós responderá diante de Deus individualmente. Os livros se abrirão, nossas histórias serão lidas. Não tem como a pessoa mais espiritual que você conhece fazer algo no sentido de transmitir verdade e vida através de si mesmo. É algo real e experiencialmente pessoal. Você pode estar no meio de pessoas que oram muito, que leem muito a Bíblia. Você pode estar no meio de pessoas que fazem grandes doações, abençoam vidas, fazem visitações. Você pode estar no meio desse pessoal, mas se você não viver Deus em Cristo verdadeiramente, não vai adiantar. As virtudes e a realidade do reino não são transferíveis de uma pessoa para outra. Elas podem ser ensinadas, mas não transferidas como se fossem porções que eu retiro e coloco em você. E aqui, no verso 6, há um grito, tal como uma trombeta do Apocalipse. Ele vem! Todos se levantam. Verso 8 e 9 diz assim: as imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. George Whitefield, o pregador George Whitefield, estava pregando certa vez, e após o fim do sermão, uma senhorinha o procurou, uma senhora de sua comunidade, lhe contando um relato que estava acontecendo ao lado dela, dois jovens irreverentes, sentados do lado dessa senhorinha. Então o senhor Whitefield, o pregador George Whitefield, século XVIII, o pregador George Whitefield chegou e pregou esse sermão e leu esse texto: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E aí os jovens, um sentado numa ponta, no outro e a senhora no meio, eles se olharam e falaram assim: muito simples, alguém vai abrir, ninguém vai fechar assim, ninguém vai deixar de entrar, alguém vai abrir. Essa é a resposta. Eles riram um para o outro assim, sabe? E aí do púlpito, numa distância muito considerável, o Sr. Whitefield não tinha ouvido a fala deles, a senhora que trouxe esse relato. Ele falou assim: sei o que você está pensando, que quando chegar aquela grande hora, talvez você bata na porta fechada e alguém abra, mas ela não vai abrir. Os jovens se olharam assim. Quem essa noite de fato considera de que a porta não vai abrir? É quem nesse momento está medindo a vida centímetro por centímetro, está olhando detalhadamente para a sua relação com Deus, verificando em Deus, em Cristo, no convívio com os santos, olhando para as mais severas
severos trechos da Bíblia, e falando: deixa eu ver se eu sou crente, deixa eu ver se isso é real, deixa eu me examinar, deixa eu realmente de fato crer verdadeiramente pela verdade, não pelo meu achismo. E o que acontece aqui, irmãos, de forma muito clara, muito nítida, é de que há uma vida diferente da sábia e da tola. E aí você deve estar pensando ainda nesses 10 minutos finais: mas como vive a sábia? Como vive a tola? É muito subjetivo. Não é não, não é não. Olha o que está escrito no capítulo 24, do verso 37 até o verso 39. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, 24, 37 a 39: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também o quê? Está falando sobre algo que nós vamos nos relacionar em algum momento. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Esse trecho aqui me amedronta muitíssimo. Esse trecho que eu vou ler agora, bem pequenininho, até essa vírgula, me deixa estremecido. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Leiam comigo o verso 42, por favor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A vida seguia, comia, casava, se dava em casamento e agora? Agora acabou. Agora não tem mais como voltar. Veja comigo até Lucas, estamos terminando, capítulo 14. Aproveite nesses últimos minutos para realmente reconsiderar a sua vida diante de Deus em Cristo Jesus. Lucas capítulo 14. Olha o que diz, verso 15, capítulo 14, verso 15, deixa essa palavra entrar no seu coração. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Verso 24, leia comigo, por favor. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pastor, eu vou me envolver mais, deixa eu terminar essa faculdade que está me afunilando. Pastor, eu vou criar meus filhos tão pequenos ainda, mas olha, eu vou me envolver mais, eu vou orar mais pela comunidade, eu vou me engajar mais, o senhor vai me ver sempre. Pastor, não é isso, é porque o meu sonho é me casar, e durante esses 2 anos eu vou estar completamente envolvido, juntando as coisas para o casamento, para a festa. Pastor, não tem como eu me envolver tanto, e é isso aí. Você não tem como se envolver tanto. Existem coisas em primeiro lugar.
e elas não são sobre o reino. O convite era nobre, mas os convidados não eram dignos. E onde está a dignidade dos convidados? Aonde repousa? Aí mesmo no capítulo 14, aí onde você está? Jesus diz assim, para uma grande multidão que o acompanhava, verso 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, o que diz aqui? Leia, não pode ser, não é meu discípulo, não é seu discípulo, não pode seguir a ele. Se a prioridade não for ele, não pode seguir ele, a porta vai fechar. Meio crente não entra, porque meio crente não existe. Não adianta tentarmos fazer meia vida crente, a gente fazer um negócio no meio do caminho de semi-dedicação. Não vai entrar, há pessoas aqui, e eu não sei quem são, que talvez não venham a estar no céu, e estão fazendo assim, que palavra, né? Glória a Deus, lá dentro falando assim, eu vou para casa, eu vou me examinar, eu vou dar uma olhada em mim, porque afinal, sempre tem alguma coisa, né, pastor? Não, tem muita coisa. A pessoa mais piedosa aqui hoje pode reconsiderar sua vida totalmente. E se for hoje? Para a gente que considera a vida assim, daquele jeito, Jesus diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem? Para quem será? Você é louco. Jesus chama de louco quem escolhe coisas aqui. Jesus chama de louco quem escolhe sua própria imagem, sua própria verdade, sua própria justiça, seu próprio reino, suas próprias coisas, seu próprio sagrado, seu próprio modo de ser. Jesus disse, você está louco, você vai ficar do lado de fora, você vai ver os que entram, mas você vai ser levado arrastado por anjos dos quais eles não precisariam mexer 2 dedos para te arrastarem. Você vai ser arrastado e as portas vão se fechar. E eu estou pregando para mim também, eu estou pregando para você, estou pregando para mim, que eu tenho medo de ir para aquele lugar, e eu tenho condições de ir para lá, e você não tem? Eu tenho. Será que se você examinar um pouco mais, talvez eu e você não chegamos à conclusão de que pela graça significa, eu farei todos os esforços, não porque eu posso fazer algo para entrar, mas porque está escrito que aqueles que se dão totalmente, estão demonstrando que vão entrar. Eles não podem fazer nada para entrar, mas ainda assim, aqueles que esta noite estão considerando, pastor, quem pode ser salvo então? A resposta de Jesus é que para os homens é impossível. Alguns de nós daqui a 5 anos não estarão mais aqui, alguns daqui a 10 anos, outros mais não estarão aqui, vamos estar lembrando das memórias deles, 20, 30, 40, mas daqui a 70 anos, 80 anos, céu ou inferno. O convite era nobre, mas quem aceitou o convite? Quem deixou tudo? Quem parou de se esconder atrás de uma imagem fabricada? Imagens fabricadas ficarão do lado de fora. Pessoas que buscam sua própria vida ficarão do lado de fora. Jesus está dizendo, se você buscar a sua vida, você não entra. E quem entra? Jesus falou sobre o discípulo. Ele falou que quem entra, quem verdadeiramente pode ser meu discípulo, deixou tudo, não tem mais nada. E qual é o desfecho? Último ponto do sermão. Qual é o desfecho dessa história?
A gente volta para Mateus, e o desfecho dessa história é a seguinte, verso 12, capítulo de número 25. Mas o noivo respondeu, leia comigo, daí em seguida: em verdade que não as conheço, portanto o que? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Qual é o desfecho? As tolas não entraram, aqueles que consideraram sua vida, aqueles que acreditam que estão certos e Deus pode esperar um pouco para você mudar, aqueles que acreditam que podem fazer escolhas e Deus vai ter que abençoá-las, aqueles que acreditam que podem fazer sua vida antes de viver integralmente para o reino, aqueles que assumem posturas fechadas dentro de si mesmo, vivendo a vida que escolheram, não vão entrar. O noivo não se comove com apelos emocionais. Olha o verso 11. Não se comove. Vai espernear. E você vai encontrar o juiz Jesus impassível. Assim, ó, muito mais do que isso, mas parado olhando. Não te conheço. Mas eu te conheço. Eu li o seu livro. Eu falei de ti. Não te conheço. Pode levar. Que cena terrível. Que cena. E a ordem é: vigiem, porque você não sabe, nem eu, quando ele vem. Nossa vida deve ser de permanente vigilância. Nossa vida deve ser uma vida de contrição. O Evangelho nos chama para dizer o seguinte: está tudo errado, joga fora e vive outra coisa. Agora é isso deixa para trás. O Evangelho não faz adaptações, mas nós queremos fazer adaptações. O Evangelho nos corrige totalmente, mas nós queremos ser parcialmente corrigidos pelo Evangelho. Gostamos de assumir uma postura mediana. Eu gosto. Será que você também não gosta? Agrada a minha carne. Mas o Evangelho de Jesus é radical ao ponto de que gente que você considera muito legal, muito piedosa, não vai entrar. Por quê? Porque estava buscando fazer para que você pudesse ver. Tem que estar quebrado aí dentro. A religião de Jesus fica quebrado aqui dentro. A gente quebra, a gente não acredita de fato que a gente possa ter verdade a qual se fiar. A gente quebra. Você já viu alguém quebrado? Eu já quebrei, mas eu também já vi gente quebrada. Você já viu? Não é autocomiseração, não é nada disso. É uma certeza profunda de que não merece Jesus, que não merece ajuda, que não merece ninguém, que não merece céu, que não merece nada, de que é o inferno, mas ainda assim é gente que diz: tem misericórdia de mim, Jesus. Ao passo que considera a miséria, levanta as mãos e pede a Ele que ajude. A miséria continuada, sem o lamento, é autocomiseração. Eu termino completamente submetido ao próprio sermão. O que significa? Eu quero muito ir para o céu, gente, de verdade. Você quer também? Eu quero muito estar com Jesus lá em cima. Você também quer? De verdade? Você acredita nisso que foi pregado essa noite? Você acredita? Então você e eu vamos ter que nos comportar como quem está se preparando para encontrar com Ele. E quem está se preparando para algo tão grandioso não é confundido. Não dá para viver igual. Ninguém fica igual estando se preparando para encontrar o Criador. Ninguém diz assim: olha, você não mudou nada, não vejo mudança. Impossível! 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 Pare de se enganar essa noite. Venha para Cristo. Pare de se enganar. Ore comigo, por favor.